Gente, Neemias capítulo 12, vamos ler do versículo de número 27 ao versículo 43, diz assim: Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Amasvete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos redores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui agora vai ser muito legal. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros. 2 grandes coros, tá? Quem é corista aí gosta de cantar. Olha aí, estaria nesse grupo aqui. Um coro, um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matatias, filho de Micaías, filho de Zacu, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, Judá e Anani. Com os instrumentos musicais de Davi, homens de Deus, Esdra, o escriba, ia na frente deles. A entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se elevava por sobre a casa de Davi, até o portão das águas do lado do leste. Esse foi um coro. Agora, aqui, o segundo coro foi na direção oposta. Eu o seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela torre dos fornos, até a muralha larga. Desde o portão de Efraim, passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Ananel, pela torre de Sem, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com suas trombetas. E também Maacéias, Semaías, Elazar, Uzi, Jonã, Malquias, Elão e Ezé. E os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Amém, irmãos? Olha só, se começássemos aqui do primeiro versículo, nos depararíamos com aquele relato, que é o relato que fala sobre a questão das genealogias, das citações, dos nomes, muitos nomes. Estes relatos bíblicos de nomes se constituem num empecilho, por vezes, para nós continuarmos lendo a Bíblia, quem quer ler a Bíblia por inteiro, porque vai lendo muito bem, aí chega num capítulo como este, no caso aqui até pequeno, mas como tem fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, aqueles nomes todos, fala sério, desanima, né? Dá uma desanimada, aí quer pular, né? Quer pular, pode pular, mas também pode ler e ver que algumas coisas estão ali bem guardadas. Por que não é a primeira vez que Neemias faz isso? Por quê? Porque o livro é histórico. Ele está narrando a história.
E todo historiador, ele é cioso dos detalhes da história. História contada de meia metade não é história. Nós temos muitas histórias que nós recebemos, que são histórias de metade, meia boca. Então não é aquela questão, a cada conto aumenta um ponto. A história tem que ser contada com fidelidade do que aconteceu, com isenção. Não pode contar a história para poder acrescentar aquilo que de repente você acha. Conta e narra o fato. Neemias, ele está preocupado em narrar o fato. Por que os historiadores, eles são ciosos em poder narrar os fatos de maneira correta? Para que serve a história? Para que serve a história da minha vida? Para que serve a história da sua vida? A história da minha vida, a história da sua vida serve para que outras pessoas possam ler e possam se inspirar com ela. A história serve para poder mostrar para outras pessoas por onde você passou, como é que você passou, como que você superou, e para poder inspirar outras vidas. A história também serve para mim e para você, para nós olharmos e vermos um pouco do que já aconteceu, por onde nós passamos, por onde nós caminhamos, e para que nós possamos fazer o quê? Para que nós possamos melhorar, para que nós possamos entender, puxa, eu estou doente, mas eu já passei por esta enfermidade, por aquela outra enfermidade, eu já passei por esta dificuldade. Não podemos abrir mão da história, não podemos jogar a história no ralo. Por exemplo, vivemos dentro deste contexto histórico de 2020, com esta pandemia, e eu repito, não jogue 2020 fora. Não jogue 2020 fora. Não fique naquela expectativa de que vai começar a valer 2021. Está perdendo um tempo que não volta mais. Quando eu era pequeno, eu ouvia a rádio relógio para poder acordar para ir para a escola. E quem é lá do meu tempo, sabe que a rádio relógio da época colocava assim: a cada minuto um milagre que não se repete mais. Então não despreza a sua história, tá ok? Este momento, não dá para sair, não dá para fazer dessa maneira, faça de maneira diferente, inventa, tenta, promova a sua saúde mental, porque se não fizer isso, gente, a gente vai ficar doido. Não fizer, a gente vai ficar doido. Então promova a saúde mental, ok? Extraia o máximo possível deste tempo que nós estamos vivendo. Neemias, ele é fiel em poder narrar a história que é a história da reconstrução do povo de Israel. É uma história que fala da reconstrução de pessoas, que fala da reconstrução de famílias, que fala da reconstrução de um povo. Então, se nós temos este livro, é para poder mostrar, olha, era assim, estava tudo acabado, estava tudo jogado, era uma depressão só, ninguém queria saber, um desânimo, uma prostração. Olha o que aconteceu. Olha só o que Deus fez. Deus é maravilhoso. Ele tem a capacidade de poder pegar a história da minha vida, da sua vida, por vezes fendida, por vezes com aquelas manchas de mofo, e de poder ir refazendo de tal maneira que a nossa vida vai ficando cada vez mais bonita. O texto bíblico fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai ficando cada vez mais clara, até ser dia perfeito. Então, desta maneira, Neemias ele vem e faz o relato bem correto e coerente da história. Neste trecho que nós lemos, é o trecho da consagração da muralha. É o momento que eles vão consagrar a muralha ao Senhor. Talvez então você possa perguntar: mas eles acabaram a construção há tanto tempo, por que agora que eles vão consagrar? Se você estiver ligado na série de mensagens, você terá observado que no final do capítulo 6, eles acabaram a reconstrução da muralha. Aí vem o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11.
onde o que nós encontramos é o quê? É uma reconstrução da vida. É uma reconstrução deste processo, que é o processo da relação para com Deus. Gente, se nós não passarmos por um processo de renovação, de reconstrução, de reconsagração de quem nós somos, a bênção que nós recebemos, nós podemos jogar pelo ralo e desprezar. Então quero dizer para você, sonhe, reconstrua a sua vida, mas preste atenção no seguinte, que aquilo que você está pedindo e aquilo que você está buscando, nunca poderá ser maior do que a sua própria vida. Nunca poderá ser maior do que a sua própria vida. Então nós estamos, por exemplo, nesta campanha das cadeiras. As cadeiras são confortáveis? Melhorou? Precisávamos. Só compramos por conta de uma excelente oportunidade. Compramos. Aí agora então, por exemplo, eu vou idolatrar a cadeira. Queria tanto essa cadeira, vou ficar aqui. Vou emendar o culto da manhã com o culto da noite. Não vou nem mais sair daqui. Vou levar. Tem gente que pede coisas a Deus e quando recebe o que vem dado por Deus, idolatra. Idolatra. E aí a idolatria é a forma de esquecer de Deus. O que acontece quando fazemos desta forma? Quando nós, em detrimento de nós mesmos, idolatramos a coisa, um objeto, um sonho. Aqui tem algumas crianças, a maior parte de adultos. Teve brinquedos? Teve, Rubim, brinquedos na infância? Brinquedos? Teve, Zeca, brinquedos? Pega aí então, no nosso tempo os brinquedos a gente inventava, Inventava carrinho de roda de bilha. Eu descia a Joaquim Médio de carrinho de roda de bilha. Aqui, e para poder derrapar eu colocava areia. Lá no final, na Carolina Santos, porque quando chegava no final, metia aquele peito e saía com o carrinho de roda de bilha, rodeando. Às vezes o carrinho ficava e eu ia rolando. A gente inventava coisas. Não tinha tantos recursos, não tinha tantos brinquedos. Mas hoje tem tantas facilidades. Os pais aqui então sabem, você que já teve infância sabe, que quando uma criança ela tem um brinquedo, o brinquedo é caro. E o que ela faz por vezes com o brinquedo? Ela quebra. Ela destrói o brinquedo. E aí os pais ficam, mas não faz isso. Criança não faz isso por maldade. Ela faz por curiosidade. Ela quer saber o que tem ali dentro. Por isso que hoje tem toda uma legislação que fala sobre como que tem que ser os brinquedos. Ela não faz por maldade. O brinquedo é caro, tudo, mas ela vai ali e estraga. Na vida adulta, a questão não é brinquedo. A questão é a bênção que você pediu para Deus. E que quando você recebe de Deus, se você não valoriza, você estraga a bênção. Eu vou repetir. A bênção que você pede a Deus, ou que pediu para Deus, e aí você, pode aí colocar o que você imaginar, do que você pediu para Deus. Desde o concreto, ao subjetivo, ao emocional, em qualquer coisa. Se você não passar por uma revisão espiritual, acaba estragando o que você tanto sonhou, o que você tanto trabalhou para ter. O que era tão precioso para você, o que era tão importante para você, acaba sendo desprestigiado, desvalorizado. Até porque, dentro de uma sociedade do consumo como a que nós vivemos, o que acontece? A sociedade é assim, compra, compra, compra. Aí quando você compra, ela fala assim, mas está velho, compra outro. Compra outro, ok? E aí você então é incentivado a poder comprar, depois você é incentivado a desvalorizar o que você comprou, tá? Para poder comprar outro. Gente, isso é uma paranoia que existe aí nesses dias, muita gente jogando angústia e insatisfação nas compras.
né? Eu não estou precisando, mas vou lá, eu compro na internet. Semana passada, a minha filha, eu fiz a live com ela e ela falou sobre os riscos da internet de uso. Eu até passei o material que ela preparou para os irmãos. Tem que ficar atento. Eu mesmo, depois daquela palestra, já fui lá, fiz aquele negócio de segurança em 2 contas, como é que é o nome que dá? Em 2 momentos, eu coloquei no Instagram, coloquei no Facebook, coloquei tudo. Toma cuidado, tem gente perdendo dinheiro com isso. A questão é, então, poder pedir a Deus e depois não valorizar o que Deus dá. Está acontecendo isso com você? Já aconteceu isso com você? Pedir a Deus e não valorizar o que Deus dá. Pedir um namorado a Deus, pedir um casamento a Deus e não valoriza a família. Pedir uma casa para Deus, não valoriza. Pedir um emprego para Deus e não valoriza. Então, por que isso acontece? Porque nós não passamos por este processo de Neemias 7, 8, 9, 10 e 11, de uma revisão interior, de uma consagração da vida a Deus, porque nós não vimos os nossos pecados, conforme Neemias coloca que o povo viu, chorou, lamentou, confessou. O melhor, meus irmãos, de cada um de nós está dentro de nós, e não fora de nós. O Espírito Santo mora dentro de nós. Orar, então, é uma conversa para dentro. Não é uma conversa para fora de um Deus que está distante, é um Deus que está dentro. É um Deus que sabe o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está sofrendo, o que você está querendo. Então, é um processo de nós nos purificarmos para podermos valorizar as coisas que Deus tem dado para a gente. Não pense você em sonhar, em poder reconstruir, se você não está passando por um processo primeiro de consagração, de renovo. O que você conseguir, vai perder. Vai perder. Agora, meus irmãos, então, depois deste processo, Neemias reúne o povo para poder consagrar a Deus. Tudo que nós temos, irmã Kelly, tem que ser consagrado ao Senhor. Tudo que nós temos tem que ser consagrado. Nada é meu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. É teu. A nossa vida é de Deus, a nossa casa é do Senhor, a nossa família é do Senhor, o nosso casamento é do Senhor, os nossos filhos são do Senhor. O Senhor é teu, consagra ao Senhor, dedica ao Senhor. Consagrar é um ato de deixar. Observem que no Velho Testamento consagrar é o sacerdote pegar o novilho, sacrificar e deixar no altar. Consagrar é o ato de deixar. Quando eu não deixo nas mãos de Deus, eu não estou consagrando a Deus. Se a minha vida, se a sua vida não está nas mãos de Deus, não está consagrada a Ele. Porque consagrar é deixar, é entregar, é colocar, é apresentar a Deus. Agora então é o momento de poder consagrar o muro, porque eles já tinham consagrado a vida a Deus, porque eles já tinham visto a questão deles para com Deus. Consagração é um ato de gratidão. Quem consagra está agradecendo. E nós somos, por vezes, muito mal agradecidos. Nós somos, por vezes, bem queixosos, bem lamuriadores, e não agradecemos a Deus por aquilo que Deus tem nos dado. E repito, 2020 complicado, mas agradece a Deus. Já observaram quantas vezes, vou colocar por mim, não vou falar por você, mas nós temos boas semelhanças. Nós lamentamos mais do que agradecemos? Nos queixamos mais do que agradecemos? Quantas vezes nós vemos mais os pontos negativos do que os pontos positivos? Quantas vezes nós criticamos mais do que elogiamos?
Então, é necessário que nós possamos ter uma vida de gratidão a Deus. E vida de gratidão a Deus é fruto de consagração ao Senhor. Então, Neemias, ele agora convoca para uma consagração, uma dedicação. Irmão, sonha. Sonhar faz bem, irmão. Irmão, luta pelo seu sonho, irmão. Mas em você conquistando, consagre ao Senhor. E agradeça a Deus. Sonha porque sonhar faz bem. É de Deus, construa o que você está sonhando. A Bíblia diz, no Salmo 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então sonha, irmão. E não sonha pequeno não, não sonha de qualquer maneira não. Mas faça isso como sendo uma forma de poder entender. Deus me dando, eu estou consagrando. Consagre ao Senhor. Deixe nas mãos de Deus. Deixe que Deus possa, então, administrar. Desta maneira, então, Neemias, ele leva o povo a poder consagrar ao Senhor. Agora, observem bem como é que isso acontece. E como que na Bíblia tudo tem o seu contexto. Ele vai fazer uma ordem de culto. Ele vai fazer uma programação. Já no tempo fazia isso. Tem um coral. Se tem um coral, tinham 2 corais, teve ensaio. Não foi de última hora. Eles ensaiaram durante um tempo, vão para lá, outro vem para cá, soprano, contralto, isso, você faz essa voz. Como os irmãos sabem? Como o irmão Bira faz aqui? Como os irmãos do louvor fazem? Tem um ensaio. Aí pegou um coral, e olha que interessante, falou, então vocês vão para o lado direito. No lado direito, diz o texto que eles estão indo em direção à porta ao portão do monturo. Por quê? Portão do monturo. Na Bíblia, tudo que está colocado, registrado, tem um sentido. Tudo. O que é monturo? O que é monturo? A pessoa fez uma reforma. Reformamos aqui, quebrou, então tem um monturo, tem um lixo, tem como é que um resíduo, como é que dá o nome? O entulho. Tem um entulho. Aí põe o entulho numa caçamba, aluga a caçamba e o cara vem para poder tirar o entulho. Já observaram que construções com entulho, elas tiram a beleza. Observaram que um lugar com entulho é um lugar que vai, com o passar do tempo, permitir que surjam lacrais, corrupião, barata, rato, tá? Cobra, se for o caso. Então, lixo tem que ser tirado. A cultura aqui, a maneira de organização nossa em sociedade, o lixeiro, a Conlurb, ela coleta o lixo 3 vezes por semana. E aí já vai uma colocação, gente, nós estamos no inverno para entrar na primavera para vir para o verão. Vamos tomar cuidado com descarte do lixo. Garrafa PET, esses negócios, recicla, separa esse negócio. Boa parte do que acontece, nós somos responsáveis. Não joga papel no chão, não joga nada no chão, tem tudo um lugar. Então vamos, fazer uma coisa de pessoas educadas, pessoas conscientizadas. Aí, então, vai em relação ao monturo. Por que o coral caminha em relação ao monturo? O coral está caminhando em procissão e passa pelo portão do monturo, passa pelo portão onde foi colocado o lixo. Meus amados irmãos, o que eu tirei aqui é o seguinte: nós precisamos agradecer a Deus por quem nós somos hoje, quem nós éramos ontem e por quem nós somos hoje. Porque Deus, pela graça dele, tem tirado muito lixo de dentro de nós. Deus, pela graça dele, tem tirado muitas coisas que por vezes entopem a nossa vida emocional. Muitas coisas que ficam como, por exemplo, da ordem do ressentimento, da mágoa, da falta do perdão, experiências traumáticas, lixo, vícios. Agora, quando colocamos este vídeo do CVV, falando sobre a questão de drogas, se você convive com essa realidade, se você tem alguém na família que convive com essa realidade, entre em contato com a gente, o irmão manda aí para a gente poder orar. Tem alguém na sua família com essa realidade? Manda para a gente, manda agora pelo Facebook, manda agora pelo Instagram, manda uma mensagem para a gente.
nós precisamos observar quem nós éramos e quem nós somos hoje em Jesus. Quem nós éramos antes do encontro com Cristo? Éramos caçambas cheios de lixo, éramos depósitos de lixo, de vícios, de maus costumes, de práticas ruins, de desvalorização da vida. Quantas pessoas hoje vivem numa plena desvalorização da vida? Eu estou acabando de ler um livro, e que eu vou acabar de ler e vou ler de novo. O tema é a sociedade do cansaço. E o autor faz uma colocação bem interessante. Ele fala que hoje, nós, não é, por conta do sistema aí colocado de avanço, nós somos os senhores e os escravos de nós mesmos. Não é mais alguém, não, mas somos nós. Nós que exigimos mais de nós mesmos, nós que queremos mais de nós mesmos, nós que estabelecemos metas inalcançáveis, nós nos constituímos nos senhores e escravos de nós mesmos. E aí ele vai falar, por isso que tem tido então tanto aumento da depressão. Observe uma coisa interessante, no tempo em que a sociedade era mais regulada, era mais disciplinar, onde as coisas estavam mais nos seus devidos lugares, não tinha tanto, não ouvia falar tanto de depressão. A partir do momento em que há uma questão que a pessoa agora ela se autorregula, a partir do momento em que os limites foram transpostos, em que os limites foram tirados, por isso que a Bíblia fala, não retirem os limites antigos. Então observem bem vocês, nós estamos vivendo num momento em que muitas pessoas estão se deprimindo por conta delas mesmas, porque elas mesmas estão fazendo, porque elas mesmas estão se explorando, porque elas mesmas estão se escravizando. Passar pelo portão do monturo é ver quem nós éramos, onde nós estávamos, é observar que a realidade com Cristo, ela tem um antes e tem um depois, antes de Cristo e depois de Cristo. A história do mundo está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. A minha história e a sua história precisa estar definida em antes de Cristo e depois de Cristo. Quem eu era antes de Cristo? De que modo eu vivia antes de Cristo? Que tipo de esperança eu tinha antes de Cristo? Que tipo de motivação eu tenho antes de Cristo? De tal maneira que se antes e depois não tem diferença, então não houve nada. Não houve nada, houve uma emoção, houve um encantamento, mas experiência de mudança não houve nada. Passar pelo portão do monturo significa observar o que Deus tem tirado de nós quando nós permitimos. Reforço a oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Guardar ressentimento, amargura é guardar lixo. Guardar raiva é guardar lixo. Ficar com as experiências do passado traumáticas é guardar lixo. Nós não podemos guardar lixo. O Espírito Santo a todo instante, não somente 3 vezes por semana, a todo instante ele vem para poder coletar o lixo. Coletar o lixo e tirar o que pesa sobre a nossa vida. Esse é um significado. O outro coral, ele vai numa direção que é a Torre do Forno. A Torre do Forno era um ponto de virada em que, segundo aqui eu pesquisei, é um local como se fosse a indicação da Rua dos Padeiros. Então a Torre do Forno apontava, sinalizava como que a Rua dos Padeiros. Tem um texto em Jeremias, inclusive, que vai dar essa conotação. Desta maneira, passar pela Rua do Forno tem alguns simbolismos e algumas lições que nós podemos tirar. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus falou, não põe um fermento, porque não tem tempo de fermento. Então é um pão sem fermento. É um pão sem fermento. Nós não podemos fermentar a nossa vida. Nós precisamos é que o Espírito Santo possa borbulhar dentro de nós. Nós não temos que enfeitar como pavão.
para mostrar alguma coisa que nós não somos. É ser simples e deixar que o que está dentro de nós saia simplesmente. Por outro lado também, nos remete ao sentido do Novo Testamento, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida. Gente, um pãozinho quente é gostoso. Um pãozinho francês, na hora do café, quentinho, passa aquela manteiga, não é gostoso não? Eu gosto. Ah, porque tem isso, tem aquilo, agora tem um tal do glúten, né? Que fala que tem glúten, não sei. Tem mesmo. Tem gente que tem alergia a isso, não sei o quê. Mas eu gosto. Né? Aquele pãozinho quentinho, imagina. Ô gente, fala sério. Num tempo como esse, sonhar não custa nada, um sítio. Uma verde na frente. Tarde. Aquele bule esmaltado, com aquela outra leiteira esmaltada, com aquele leite gordo que faz mal, entendeu? Aquele pão quentinho que fez no forno a lenha. Você sentado, ô Wilson, fala sério, você ia querer não? Sentado tomando aquele café com leite, nesse momento, oh Senhor, não é? Irmãos, Jesus falou, eu sou o pão da vida. A rua dos padeiros, então, é a rua da provisão do alimento. Pão, no Velho Testamento e no Novo Testamento, implica alimento. No livro de Isaías fala, não gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não alimenta a sua alma, que não alimenta o seu corpo. Não gasta com porcaria, não gasta com vício, não gasta naquilo que não é pão. O pão sacia-nos fisicamente. Alguém aqui está sem ter tomado café, não precisa falar. De repente alguém está no propósito, está no jejum, tudo bem. Mas em geral a gente toma um café. E para mim a melhor refeição do dia é o café da manhã. Eu gosto do café da manhã, tá? Mas tem o almoço, tem a janta. Dizem aí que tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Tem algumas pessoas que não cumprem isso, se alimenta de hora em hora, de meia em meia hora. Gente que levanta de noite a assaltar a geladeira, não é? O corpo precisa de alimento. O alimento é a lenha que, colocada na locomotiva, fazia aquela locomotiva a lenha, lembra? A poder se movimentar. O corpo precisa de alimento. Sem alimento o corpo padece. A nossa alma precisa de alimento. E o que alimenta a alma é o Senhor Jesus, o pão da vida. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: se alimente de mim, se aproprie de mim, olha, tome as minhas proteínas, olha, pegue minha energia para você poder lidar. Gente, a vida espiritual é muito importante em todo momento. Num momento como esse, a gente está vendo como que é importante. Como que é importante. Porque se a gente não tem essa vida espiritual, a gente sabe, a realidade não é boa e nunca será boa. O que não significa dizer que viver não vale a pena, é nada disso, não. As meninas lindas que estão ali, vão casar, vão ter filhos, é desse jeito. Nem é aquela questão de que o mundo vai de mal a pior, não é nada disso, não. Mas a realidade não vai ser também essa realidade fantasiosa de Alice no País das Maravilhas. A questão é a seguinte, meus irmãos: a questão é nós vivermos a cada dia buscando o alimento espiritual, porque é o alimento espiritual que vai fazer com que você supere coronavírus, é o alimento espiritual que vai fazer com que você supere a violência, é o alimento espiritual que vai fazer com que você supere a angústia, supere a depressão, é o alimento espiritual que vai fazer com que você se posicione assim com os 2 pés e diga: Senhor, eu sou barro, eu sou de barro, eu sou frágil, mas eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu sou príncipe, eu sou princesa, eu sou do Senhor.
É isso que dá sentido para a gente. É isso que sustenta a gente. É isso, como à noite eu vou falar, na linguagem do salmista que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque está alicerçado no Senhor. Porque está sustentado no Senhor. Porque está nutrido pelo Senhor, nutrido pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, renove os seus sonhos e reconstrua a sua vida, mas faça isso com gratidão e consagração a Deus. Renove os seus sonhos e reconstrua a sua vida, mas faça isso com gratidão e consagração a Deus. O que acontece? Os dois coros se encontraram. Aonde? Na porta do templo. Um dia, irmãos, todos nós vamos nos encontrar na porta do grande templo. Todos nós vamos nos encontrar na porta do grande templo. E sabe o que significa isso? Significa que nós vencemos os monturos, os lixos. Significa que nós fomos nutridos pelo Espírito Santo que não deixou a gente. Significa que nós vencemos todas as lutas e dificuldades. Significa, na linguagem do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Todos nós um dia vamos comparecer perante o portão de Deus e vamos estar numa cidade para longe de todo e qualquer dor, sofrimento, angústia que a gente experimenta nesse mundo. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Feche seus olhos, ore ao Senhor. O que essa mensagem falou ao seu coração? O que o Espírito Santo tocou no seu coração? Tem esse momento de reflexão. Tem esse momento de poder remoer e de ficar com extrato. Você não precisa ficar com tudo. Fica com extrato do que serviu para você.